No vídeo de hoje, nós vamos analisar uma das pesquisas mais importantes do cenário político recente e que pode mudar completamente a dinâmica da eleição presidencial de 2026. Um novo levantamento mostra um empate técnico entre o atual presidente do Brasil, Lula, e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. E isso não é apenas um número isolado, é um sinal claro de que a disputa entrou em uma nova fase, muito mais equilibrada, imprevisível e competitiva. A ideia aqui é entender em profundidade o que está por trás desse empate, como esse cenário se construiu ao longo dos últimos meses, quais grupos de eleitores estão influenciando esse resultado e, principalmente, o que isso indica para o futuro da eleição. Porque quando dois candidatos chegam a um empate nesse nível, não estamos falando apenas de intenção de voto, estamos falando de estrutura política, rejeição, percepção pública e comportamento do eleitorado. Mas antes de entrar nos dados, eu quero saber de você. Se a eleição fosse hoje e o segundo turno fosse entre Lula e Flávio Bolsonaro, em quem você votaria? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você quer acompanhar análises completas sobre política, com dados atualizados e explicações claras, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Agora vamos aos números. Segundo a pesquisa, em um cenário de segundo turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro também aparece com 41%. Além disso, 2% dos entrevistados se declaram indecisos, enquanto 16% dizem que votariam em branco, nulo ou que não pretendem votar. O que esse resultado revela de forma imediata é um cenário de empate total. Não existe vantagem estatística clara para nenhum dos lados. E isso é extremamente relevante porque até pouco tempo atrás, o que se via era um cenário de liderança relativamente confortável do presidente Lula. E aqui entra um ponto fundamental. Esse empate não surgiu de forma repentina. Ele é resultado de um processo contínuo de aproximação que vem acontecendo ao longo dos últimos meses. Se a gente olhar a série histórica da pesquisa, em dezembro, Lula tinha cerca de 10 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro. Em janeiro, essa diferença caiu para 7 pontos. Em fevereiro, recuou para 5 pontos. E agora, chega ao empate. Isso mostra uma tendência muito clara. A vantagem de Lula foi sendo gradualmente reduzida. E quando esse tipo de movimento acontece de forma consistente, ele chama muito mais atenção do que uma simples oscilação pontual. Aqui nós estamos diante de uma mudança de trajetória. Esse tipo de movimento pode ser explicado por vários fatores. Pode refletir uma mudança na percepção do eleitorado sobre o governo, pode indicar um crescimento da oposição ou até mesmo um reposicionamento estratégico dos atores políticos envolvidos. Mas o fato central é que o cenário que antes parecia mais definido agora está completamente aberto. E quando a disputa fica aberta, um grupo específico passa a ganhar ainda mais importância: os eleitores independentes. De acordo com a pesquisa, entre os eleitores que não se identificam nem como lulistas, nem como bolsonaristas, Flávio Bolsonaro aparece com 32%, enquanto Lula tem 27%. Além disso, um número muito expressivo, 36% afirma que não votaria em nenhum dos dois nesse cenário. Esse dado é crucial. Primeiro porque mostra que Flávio Bolsonaro, nesse momento, consegue ter uma leve vantagem dentro desse grupo. E segundo porque revela que existe um contingente muito grande de eleitores que ainda não está convencido por nenhum dos dois lados. E esse grupo não é pequeno, ele representa cerca de 1/3 do eleitorado. Em uma disputa empatada, isso significa que esses eleitores podem decidir a eleição. Historicamente, os eleitores independentes tendem a ser mais sensíveis a fatores conjunturais: economia, desempenho do governo, crises políticas, escândalos. Tudo isso influencia diretamente o comportamento desse grupo. Ou seja, eles são menos fiéis e mais voláteis. E isso nos leva a outro ponto essencial para entender o cenário atual: a fidelidade das bases eleitorais. Entre os eleitores que se identificam como lulistas, 95% afirmam que votariam em Lula em um segundo turno. Já entre os bolsonaristas, 96% dizem que votariam em Flávio Bolsonaro. Esses números mostram que a polarização continua extremamente forte.
As bases estão consolidadas, praticamente fechadas. Isso significa que o espaço de crescimento para os candidatos não está dentro das suas bases tradicionais, mas sim fora delas, exatamente entre os independentes. E é aí que entra um dos fatores mais limitantes dessa disputa: a rejeição. Segundo a pesquisa, 56% dos entrevistados dizem que não votariam em Lula. Já 55% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro. Ou seja, os dois candidatos têm níveis de rejeição muito altos e muito próximos. Entre os eleitores independentes, esses números são ainda mais elevados. 65% rejeitam Lula e 61% rejeitam Flávio Bolsonaro. Esse é um ponto central. Quando dois candidatos têm rejeição alta, o crescimento de ambos fica limitado. Isso tende a travar a disputa e manter o equilíbrio. Em outras palavras, não é apenas sobre quem cresce mais, mas sim sobre quem consegue rejeitar menos. Esse tipo de cenário costuma gerar eleições muito apertadas, em que pequenas mudanças na opinião pública podem ter um impacto enorme no resultado final. Agora, um ponto interessante da pesquisa é que, apesar do empate com Flávio Bolsonaro, Lula ainda aparece em vantagem quando o adversário é outro. Nos cenários testados, Lula vence todos os outros nomes. Contra Ratinho Júnior, ele aparece com 42% contra 33%. Contra Romeu Zema, 44% contra 34%. Contra Ronaldo Caiado, 44% contra 32%. Contra Eduardo Leite, 42% contra 26%. E contra Aldo Rebelo, 44% contra 23%. Isso mostra que o confronto com Flávio Bolsonaro é hoje o mais competitivo de todos. Ou seja, não é apenas uma questão de desempenho de Lula, mas também de quem está do outro lado da disputa. Outro ponto importante da pesquisa envolve a percepção pública dos candidatos. Quando se pergunta sobre radicalismo, os números são muito equilibrados. Uma parte significativa do eleitorado considera Lula radical, enquanto outra parte discorda. O mesmo acontece com Flávio Bolsonaro. Em relação à honestidade, os dois também enfrentam avaliações negativas majoritárias, ou seja, nenhum dos dois consegue construir uma vantagem clara nesse aspecto. Isso indica que a disputa não é apenas numérica, mas também simbólica. É uma disputa de imagem, de narrativa e de percepção pública. E quando entramos na avaliação do governo, encontramos mais elementos que ajudam a entender o cenário. Segundo a pesquisa, 59% dos entrevistados acreditam que Lula não merece um novo mandato, enquanto 37% defendem sua continuidade. Além disso, 58% dos brasileiros avaliam que o país está indo na direção errada, contra 35% que acham que está na direção correta. Esses dados mostram um nível relevante de insatisfação no eleitorado. E esse tipo de ambiente costuma favorecer disputas mais equilibradas, porque abre espaço para crescimento da oposição. Ao mesmo tempo, o país segue extremamente dividido. Quando perguntados sobre o que gera mais preocupação, os eleitores se dividem entre a continuidade de Lula e o retorno do grupo bolsonarista ao poder. Esse cenário de divisão profunda reforça a polarização e ajuda a explicar por que os dois candidatos aparecem exatamente empatados. Agora, juntando todos esses elementos, empate nas intenções de voto, redução da vantagem ao longo do tempo, peso dos eleitores independentes, bases altamente fidelizadas, alta rejeição e insatisfação com o cenário atual, o que a gente tem é um quadro de alta imprevisibilidade. A eleição de 2026, se esse cenário se mantiver, tende a ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Não existe hoje um favorito claro. Existe sim um equilíbrio muito delicado que pode ser alterado por diversos fatores: desempenho do governo, economia, alianças políticas, campanhas eleitorais e até mesmo eventos inesperados. E é justamente esse tipo de cenário que torna os próximos meses tão importantes. Cada nova pesquisa, cada movimento político, cada mudança de percepção pode ter um impacto direto nesse equilíbrio. A tendência é que a disputa fique cada vez mais intensa, com os dois lados tentando avançar principalmente sobre o eleitorado que ainda não está completamente definido.
E no final das contas, é exatamente esse eleitor, o indeciso, o independente, o menos fiel, que pode decidir o rumo da eleição. Por isso, o que estamos vendo agora não é apenas um empate, é o início de uma nova fase da corrida presidencial, marcada por equilíbrio, tensão e muita incerteza.